Pessoal, vamos agora executar os 4 comandos de manipulação de registro. Nós temos a tabela, precisamos criar os registros, que são os dados que nós vamos inserir dentro da tabela. Os 4 comandos de manipulação de registro são create, que é o insert, read, que é o select, update e delete. Esses comandos da linguagem SQL são padrões entre todos os bancos de dados relacionais. Então, Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, MySQL, SQLite, entre outros. Isso desde 1992, esses comandos são padrões, tá? Então, os comandos básicos do SQL são iguais entre todos os bancos de dados. Lógico, existem funções, características, alguns detalhes um pouco mais avançados que são específicos de cada banco de dados. Tá? Então, o primeiro comando que nós vamos trabalhar é o comando de inclusão de registro. Ok? Então, eu vou clicar aqui nesse botão SQL para criarmos aqui um comando de inserção de registro. Tá? Vou até apagar aqui que ele colocou. Ele até me traz aqui algumas dicas, ó, né? A gente vai digitar o nosso. Insert, into. Qual é o nome da nossa tabela, pessoal? Usuário. Vou colocar os campos, os quais eu vou informar os valores. Campo código eu não vou informar, por quê? Ele é alfanumérico, eu não preciso, ele gera a numeração sozinho. Eu vou colocar aqui o campo nome, o campo e-mail e o campo senha. São os campos que eu quero inserir os meus dados. Posso pular de linha, posso escrever tudo na mesma linha, não tem problema. Com os valores. Então, se é um campo alfanumérico, eu vou colocar entre aspas simples. Eu vou colocar aqui, ó, um valor para o nome, um valor para o e-mail, e eu vou colocar também um valor para a senha. Porém, a senha eu vou criptografar. Tá? Então, eu vou utilizar uma própria função do SQL, do MySQL, mas tem nos outros bancos de dados. Por exemplo, eu vou aplicar o MD5 na senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai converter antes de gravar. Então, ele vai gravar o valor criptografado. Tá? Existem outras funções para criptografias mais complexas. Tá? Por exemplo, SHA, entre outras. Tá? Então, o interessante da linguagem SQL é que você pode traduzir ao pé da letra. Quer ver? Insira dentro da tabela usuário os campos nome, e-mail e senha. Com os valores. Qual o primeiro campo que eu informei aqui? Nome. Então, eu vou pôr um valor para nome. Segundo campo, e-mail. Vou pôr um valor para e-mail. E o terceiro campo, senha. Estou associando aqui um valor para a senha. Só que antes de inserir, eu vou criptografar. Dúvidas até aqui, pessoal? Vamos executar? Olha aqui, pessoal. Uma linha inserida. O ID dessa linha que você inseriu foi o ID 1. Então, eu executei esse comando aqui. Certo?
Se eu clicar aqui na tabela usuário, ele vai mostrar o quê? A estrutura da minha tabela. Estrutura com já um registro informado, ó. Código 1, campo nome, e-mail e senha. Notem que a senha está criptografada. Ele criptografou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, pessoal, vamos inserir mais um para que a gente possa diferenciar, tá? Então, eu posso usar tanto o modo visual, ó, se eu clicar aqui em inserir, ele me traz os campos. Basta eu preencher esses campos que ele vai inserir para mim. Esse é o modo visual, né? Facilita. Deixa eu ver se eu consigo colocar o MD5 aqui. Eu acho que não, mas tudo bem. Não. Mas tudo bem. Então, eu só queria inserir mais um, só para diferenciar, tá? Porque o nosso comando aqui é o comando de consulta. Então, para consultar, eu vou escrever assim, ó. Selecione da tabela usuário, né? E eu posso falar o seguinte: order by nome. Ordene por nome. Então, eu inseri a Maria depois do Norton, mas como eu estou pedindo para ordenar por nome, ele vai trazer a Maria antes. Então, aqui, por exemplo, ó, trouxe a Maria e depois trouxe o Norton. Tá? Por quê? Selecione todos os campos da tabela usuário, ordenando por nome. Certo? Posso ordenar por qualquer campo. Ou posso compor essa ordenação. Vamos criar outro comando de seleção. Vou clicar aqui no SQL e vou fazer assim, ó. Selecione código, nome, e-mail da tabela usuário, onde código igual a 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou filtrando. Vamos traduzir ao pé da letra. Selecione os campos código, nome, e-mail da tabela usuário, onde código for igual a 2. Ele só vai trazer quando essa condição for aceita. Por exemplo, vou executar. Ó, só trouxe a Maria, porque só ela tem o código 2. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente utiliza a chave dentro da pesquisa, existem somente duas possibilidades. Ou traz um único registro, ou não traz nenhum. Então, por exemplo, eu vou selecionar onde o código for igual a 99. Vou clicar aqui em executar.
retornou um conjunto vazio, 0 registros. Por quê? Eu não tenho nenhum registro que tenha o código 99. Então, a pesquisa pode trazer múltiplos registros, como pode trazer nenhum registro. Tá? Então, primeira parte do select tem a lista dos campos. Segunda parte, identifica de qual tabela estou trazendo. Terceira parte do where é o filtro, onde eu vou definir um campo, se é igual, se é diferente, se é maior, se é menor, se é maior ou igual. E depois eu tenho ordenação também. Tá? Então eu vou falar o seguinte, ó. Código maior ou igual a 1, certo? Então ele vai ter que trazer os dois registros. Espera aí que está escrito errado. Estou executando novamente, ó. Maior ou igual a 2, trouxe os dois registros. Tá? O comando select, pessoal, ele é muito mais complexo. Através do select, por exemplo, eu consigo fazer buscas, consigo criar informações consolidadas, consigo agrupar informações, ele vai muito além. Então, quem quiser aprender um pouco a mais do comando select, lá na minha apostila tem mais detalhes. Eu vou dizer que o comando select é o comando mais poderoso do SQL, tá? Porque é através do select que eu consigo extrair as informações do banco de dados. Tá bom? O terceiro comando é o comando de alteração de dados de um registro que já exista. Tá? Então, eu vou clicar aqui em SQL e vou alterar um registro que já exista. Como que eu faço isso? Update, o nome da tabela, usuário. Qual o conjunto de dados? 7. 7 para definir o conjunto de dados. Então vamos supor que a senha da Maria ficou errada, né? Vou fazer assim, ó, senha igual 2, 3, 4, 5, 6. E também vou arrumar o e-mail da Maria. E-mail igual maria@norton.net.br. Se eu fizer assim, ele vai alterar todos os registros. Tá? Já tive um estagiário que fez isso, padronizou a senha do banco de dados inteiro. Então, o que eu preciso colocar? Where, onde o código for igual a 2, ou o nome for igual a Maria. Eu preciso filtrar para alterar somente o registro que eu quero. Tá? Vamos ler o comando. Altere a tabela usuário com senha, né, a função MD5, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula, e-mail, igual a e-mail novo aqui, onde o código igual a 2. Ele vai alterar somente quando essa condição for aceita. Pode ser, por exemplo, que eu não estou alterando pela chave. Eu quero, por exemplo, pegar todos os produtos que estão abaixo de R$100 na minha loja e eu quero aumentar 10%. Então, o filtro que eu vou fazer, where valor menor que 100. Então, eu posso aplicar esse update em diversos registros. Tá? Aqui, nós estamos utilizando a primary key, então vai alterar um único registro. Tá?
Eu posso pôr todos os campos, menos os campos de chave, para alterar. Todos os outros campos podem ser alterados. Vamos executar? Então, aqui, pessoal, uma linha afetada. Tá? Ele alterou um registro. Certo? Vamos ver se alterou mesmo. Vou clicar aqui sobre a tabela usuário. Olha ali, alterou. Agora criptografou a senha. Então, nós utilizamos o comando update para fazer a alteração de um registro. Então, vamos ao comando mais fácil de todos, que é o comando de exclusão. Delete from usuário. Se eu faço assim, ele apaga todos os registros. Tá? Nós vamos supor que eu quero apagar somente a Maria. Apague da tabela usuário onde? Código igual a 2. Ou senão eu posso colocar onde? Nome igual Maria. Ele vai apagar o registro. Tá? Aqui é a condição que eu quiser para ele apagar os registros. Ok? Vou clicar aqui em executar. Ele está até perguntando, né? Se eu tenho certeza. Olha lá, uma linha excluída. Tá? Então, através do comando delete, eu defino a tabela onde que eu quero apagar e também defino qual o filtro para apagar. Tá? Então, ele apagou o registro, ele desativou o código 2, tá? O código 2 não pode ser mais utilizado. Se eu inserir um novo registro, ele vai inserir com código 3, 4, 5. Tá? Por quê? Imagina o seguinte, a pessoa fez toda uma operação lá dentro do sistema, né, trabalhou e foi criando logs. Né, fez pedidos, cancelou algumas coisas. Se eu apagar esse usuário, depois inserir um novo e acabar assumindo a numeração do antigo, vai ter o vínculo de tudo que o usuário antigo fez com aquele novo usuário. Não faz sentido. Então, o número 2 ficou inutilizado. O que vai acontecer? Ele vai inserir o novo com o código 3, por exemplo. Tá? Ele voltaria, se você faz o rollback. Porém, existe um comando que limpa a tabela por inteiro e não guarda histórico. Então, essa é a recuperação, que é o comando truncate table. O comando truncate table, ele vai limpar toda a tabela sem criar log. Além de limpar toda a tabela, ele também zera a numeração dos contadores. Tá? Geralmente nós utilizamos esse truncate table para tabelas temporárias ou tabelas auxiliares que vão servir para gerar um relatório, alguma coisa que precise de dados ali que serão utilizados somente por um momento. Tá? Então, o truncate table não tem recuperação. Tá? É igual drop table. Drop table, ele mata a tabela, ele destrói a estrutura de tabela. Além dos dados, ele também vai destruir a estrutura da tabela. Também não tem recuperação. Tá bom? Dúvidas, pessoal?